o dia de hoje. Vamos ver o que é que temos aqui para o dia de hoje e que nos serve para a nossa reflexão, tá bom? Então, mês de julho, né? Hoje é o dia 23. Dia 23. Então, olha aqui. É o mês amarelo pela atenção às hepatites virais. Esse é o mês amarelo pela atenção às hepatites virais, tá bom? Isso, o que mais? Vamos ver aqui. Aqui mais sobre o dia de hoje, né? Então, hoje 23, mês de julho. Então vamos ver aqui o que é que tem aqui. Olha, hoje é o dia da Voz do Brasil, que começou em 1935, né? Foi, né, muito útil à sociedade, né? Quando não havia muitos rádios e foi muito útil durante muitos séculos, né? Até que veio a ditadura ou as ditaduras e usaram e abusaram da Voz do Brasil, não informando, mas desinformando as pessoas, né? Então, é assim, essas coisas, né? O problema não está nas coisas, o problema está em quem usa as coisas. Aqui tem dia também, dia 23 de julho, é o dia do guarda rodoviário, é o dia do idoso carente e dia da criança sem escola, tá? É o Dia Pan-Americano de Atenção ao Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional como meio colonizador, capitalista de nações. É uma maneira de controlar as nações, então, é uma maneira de controle. Entende? É uma ajuda, dá uma ajuda para poder manter o controle sobre as nações. Então, o Banco Mundial, né? E o FMI tem sido esse instrumento durante muitas décadas, entendeu? É um instrumento capitalista, né, para controle, para colonizar as nações. Aqui tem também Dia Mundial da Faculdade de Psicologia e Dia Internacional do Bem-Estar Familiar. Tá bom? Então, esses são os comemorativos do dia de hoje. Aqui tem algumas orientações para fazer a vida melhor, tá? Testemunho, descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a prepotências, né? Descubra em você, tá? Não fique preocupado com as prepotências dos outros, não. Todo mundo tem, né? Mas comece em você, trabalhando você, né? Eu vou trabalhar em mim primeiro, né? Eu sou altamente prepotente. Eu sou fruto de uma cultura que me faz prepotente, né? Uma cultura, não só uma cultura secular, mas uma cultura religiosa muitíssimo prepotente. E isso é ruim, é negativo. Lembra que é essa prepotência que cegou, né, o judaísmo a entender Jesus. Entendeu? Então não é uma coisa boa essa prepotência, ela é perigosíssima para nós mesmos. Hoje é o dia da personalidade do protagonista, né, segundo os estudos da Briggs. Então, hoje é o dia do protagonista. No livro de Ezequiel, na Bíblia, uma das mensagens é: o exílio e o cativeiro dos hebreus na Babilônia era resultado das incursões e desobediência contra Deus e seus propósitos para com aquele povo em relação ao mundo. Tá bom? Em relação ao mundo. Esse é um dos ensinos do livro de Ezequiel. O que mais? Deixa eu ver aqui. Estamos na semana aqui, olha, terceira semana de julho. Estamos no sábado, né? Sábado. Então está aqui. Sábado, né? Eu vou relembrar, né, o que seria essa semana, já que a gente não teve muitos encontros dessa semana, muitos cultos, né? Tivemos somente ontem e hoje.
Então vamos só relembrar, porque essa é a semana dos objetivos do Pentateuco, tá? Então veja, domingo é o dia de lembrarmos das 6 temáticas, né, do Pentateuco, tá? Do Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, as 6 temáticas são resumidas em uma só, origens. É uma explicação de Moisés de como tudo começa, ou como deve começar. Tá bom? Essa é a preocupação de Moisés em relação a Israel e em relação aos seus textos. Na segunda-feira, a gente falaria, né, sobre a origem de todas as coisas, a criação do universo. Quando a Bíblia diz assim, e criou Deus os céus e a terra, está incluindo aí todo o universo, tudo que existe, que foi criado, não é? Foi naquele período ali. Na terça-feira, nós temos a origem do povo hebreu. Né? Só voltando um pouquinho, não é? Quando fala da origem de todas as coisas, é do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, quando tem a criação do mundo e todas aquelas outras coisas. Então, ali é uma explicação, tá? É uma explicação de por que, que as coisas são do jeito que são. Por que, que uns... Na cabeça de Moisés, tá? No entendimento de Moisés. Por que, que uns povos são mais importantes do que outros? Por que, que Deus ama um povo e despreza os outros povos? Na cabeça de Moisés, tá bom? Então ele explica isso. Por que, que o homem está sobre a mulher? Né? Por que, que o homem tem esse mando sobre a mulher? Na cabeça de Moisés. Tudo isso é no capítulo 1 ao capítulo 11, ele usa então. Por que, que Deus se entristeceu e se arrependeu de ter criado o homem? Tudo isso na cabeça de Moisés, então ele explica do capítulo 1 ao capítulo 11. Na terça-feira, a gente teria o dia da origem do povo hebreu. Então, como foi que iniciou o povo hebreu? Aí vai o capítulo 11 até o capítulo 50 de Gênesis. Tá? Então ele vai explicar Abraão e todos os casos que ocorreram com Isaac, com Jacó, com os 12 filhos de Jacó e assim. Essa é a origem do povo hebreu. Na quarta-feira, a gente conversaria sobre a origem da nação hebreia, tá? A origem. Então aí vem o livro do livro de Êxodo, tá? Então eram escravos, foram para o deserto, entraram em Canaã, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então é a origem desse povo hebreu, a organização deles. E na quinta-feira a gente falaria sobre o estabelecimento de leis civis. Então o livro de Levítico, um pouquinho do livro de Êxodo, né? Como foi estabelecida a lei, não é, para organizar aquele povo, não é, diante de Deus. Na sexta-feira, ontem, a gente falou sobre o estabelecimento das tribos. Então, foi determinado as tribos, né? E também os territórios que eles iam usar, não é? Com exceção da tribo de Levi, que estaria distribuído em todas as tribos, fazendo um trabalho religioso, um trabalho, não é, de ligação daquele povo com Deus, tá bom? Então, esse foi o estabelecimento para aquelas tribos. Hoje, a gente então tem o seguinte, marcas de um povo obediente. Aí vai para o livro de Deuteronômio, tá? Embora há quem acredite que Moisés não escreveu todo o Deuteronômio, né? Há uma possibilidade. Por que muitos acreditam nisso? Porque tem muitas informações em Deuteronômio que seriam impossíveis na época de Moisés. E uma dessas informações, por exemplo, é a seguinte: lá em Deuteronômio está falando dizendo o seguinte: quando vocês forem escolher um rei, então lá está orientando como vai ser estabelecido um rei, né? Veja só, Deuteronômio não foi escrito por Moisés. Por que não foi escrito por Moisés esse texto? Porque quando o povo cobra de Samuel um rei, Samuel se ofendeu. Não havia, no tempo de Samuel, não havia a ideia de que deveria se estabelecer um rei, né, em Israel.
Então, essa parte de Deuteronômio e outras não foram escritas naquele momento, antes de Samuel. Foi escrito muito depois. Entendeu? Então, porque se Samuel, se já tivesse em Deuteronômio aquele texto, Samuel não ia se ofender, porque Deus já havia dito que haveria um rei, que seria escolhido um rei e assim por diante. Tá bom? Então, esse e outros textos, né? Sobre, por exemplo, alguns lugares mencionam nomes de lugares que na época de Moisés ainda não existiam. Entendeu? Então tem tudo isso. Embora muitos acreditem que Moisés não escreveu todo o livro de Deuteronômio, este livro é uma revisão geral dos outros primeiros livros, confirmando estarem de acordo com o que Moisés entendeu sobre a revelação de Deus e a exortação a que todo o povo seja obediente a tudo escrito neles, pois muitas bênçãos iriam colher com Deus e no mundo. Quanto mais obedientes a Deus, mais eles iriam viver bem, iriam ser felizes, iriam, não iriam ter paz, iriam, enfim, se realizar neste mundo. Quanto mais obedientes, quanto menos obedientes fossem, mais teriam problemas a enfrentar neste mundo. Então, basicamente é isso que é a semana dos objetivos pentateucos, que a gente veria e tem visto, nessa nossa conversa, nessa oportunidade. Aí agora a gente vai lá para o Facebook, vamos ver o que é que tem no Facebook que serve para a gente refletir um pouquinho nessa oportunidade. Vamos ver aqui. Muito bem, aqui está o culto de hoje, né? O nosso culto, olha aqui, já está curtido, né? Pela irmã Maria Arideia e a irmã Ivete, já está curtido. Aqui tem um vídeo estudo, né? Uma vídeo resposta, né? Sobre inimigos. O que é amar, incluindo eles? Amar os inimigos. O que quer dizer isso? Então a gente conversa um pouquinho, né, sobre isso nesse vídeo. Aqui tem uma reportagem. O cristianismo se cala. Alguns até aplaudem. Quem cala, consente. Então, não somos melhores nem piores do que aqueles que aplaudem entre os cristãos, que apoiam isso aqui, né? Letalidade das chacinas policiais. A letalidade das chacinas policiais com o governador Cláudio Castro é a maior em 15 anos. A maior em 15 anos. Muitos cristãos aplaudem. Acredita? Muitos cristãos, até na hora do culto, até na hora da oração, louvam a Deus por isto. Incrível. Esse é o Deus Jeová, não é o Deus de Jesus. Esse é o Deus que Moisés entendeu. Eles também entendem que Deus aplaude esse tipo de chacina. O Deus de Jesus, não. Nada a ver com Jesus isso aí. Entende? Então, é isso que está aqui para a gente refletir um pouquinho. Aqui tem um vídeo resposta sobre parousia. Quando Jesus vai voltar? Bom, aqui tem outro que é um vídeo estudo, os 10 maiores impactos da igreja primitiva em Jerusalém, né? No seu tempo. Os 10 maiores impactos da igreja, aqui é uma repetiçãozinha, né? Vamos ver mais. Aqui tem um estudo, olha aqui, tema 041, mensagem salvadora do Evangelho. É um estudo também. Aqui tem o verdadeiro culto a Deus. Verdadeiro culto a Deus. Não é adoração vazia, repetitiva, melosa e semanal. O verdadeiro culto é ser luz do mundo, sal da terra. É ser bênção, manso, pacificador, parecendo Jesus, mesmo dando a outra face e indo a segunda milha. Esse é o verdadeiro culto a Deus, né? Então tá aqui, né? Aqui tá assim, ó, tudo
é como sempre foi desde os tempos do imperador Constantino. Deus e a fé são ótimos pretextos para a religiosidade política e marqueteira, que garante votos e enganos dos que gostam de serem enganados. Tá bom? E aqui tem um presidente americano, né? Ele, coitado, é apenas mais um. Todos fazem essa mesma coisa, essa mesma palhaçada, essa mesma palhaçada, esse mesmo blá blá blá. Olha aqui, a agenda oficial de um presidente americano. Domingo, cultuar a Deus. Ele precisa fazer isso porque a mídia precisa mostrar para aquele povo dito cristão, não é? Que ele também é um grande cultuador, é um adorador de Deus. Isso no domingo, né? No domingo. Aí vem segunda-feira, na agenda dele. Segunda-feira, reunir com o Pentágono, com a CIA e com a OTAN para encontrar meios de produzir mais armas. Domingo estava cultuando. Segunda-feira, como produzir mais armas. Cadê? Como matar mais gente. Como fazer mais guerra. Como espionar mais os países. Como promover mais golpes de Estado e assaltar as riquezas de outras nações. Domingo cultuou, oh Deus, eu te amo. Aí na segunda-feira, reunião com, se possível, com os três juntos. A tríade do mal, né? A OTAN, a CIA e o Pentágono. Vamos nos reunir aqui, vamos descobrir como fazer mais armas, como matar mais gente, como dominar mais as nações, como roubar mais as riquezas delas. Domingo estava cultuando. Segunda-feira estava lá. E aqui tem assim, os generais de Hitler. Os generais de Hitler eram evangélicos. No domingo cultuavam com entusiasmo, mas na segunda-feira iam matar pessoas e mandarem outras para os campos de concentração com todo o apoio dos próprios evangélicos. Deus nos livre de nós mesmos. Deus nos livre de nós mesmos. Somos capazes disso aí e muito mais. Em nome de Jesus. Muito bem. Então vamos ver aqui. Na sequência tem aqui, olha, interpretando a opinião de um cristão. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o nosso culto terapêutico. Um momento do culto de ontem, quando falamos sobre notícias do cristianismo, né? Um momento do culto de ontem, quando falamos sobre o mundo sem cristianismo, tá? Um momento do culto de ontem, quando falamos sobre deveria nos incomodar no Brasil. O que mais? Um momento do culto de ontem, quando a gente respondeu essa pergunta, igreja, é possível um salvo ser desigrejado? É possível isso? Aí, né? Aqui tem o culto completo de ontem, tá bom? E aqui ali é o culto completo que está no YouTube. E aqui o culto completo que está aqui no Facebook, no meu Facebook, tá? Ele não está disponível para o público, ele está disponível só para mim. Muito bem. Então, mas ele, quando esteve disponível para o público, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola e Marcos Brandão. Esses queridos e queridas, né, curtiram o culto de ontem. Tá bom?